No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele criou o sol, dizendo: haja luz. E em 6 dias ele criou a terra e a encheu de água, árvores e animais. No 7º dia ele descansou, que é o nosso domingo, e para os judeus é o sábado. Mais tarde, Deus criou a sua imagem e semelhança a partir do barro, o primeiro homem, Adão. Então, para que ele não ficasse sozinho, ele criou a mulher de sua costela, Eva. E assim que o mundo começa de acordo com o best-seller mais conhecido, a Bíblia. Neste vídeo, conheceremos a história do povo de Israel, juntamente com a história de seu livro sagrado. Então, preste atenção nessa história. Praticamente, as únicas fontes históricas são o Antigo Testamento. Há muita mitologia, mas com o tempo, os arqueólogos descobriram que tudo o que a Bíblia relata é verdadeira. Outros são obviamente contos, invenções e em muitas partes existem contradições, o que faz pensar que havia muitos escritores do Antigo Testamento, conhecido pelos judeus como Tanakh ou Bíblia Judaica. Acredita-se que houvesse pelo menos 4 fontes, sendo a mais conhecida a fonte J, que se chama Deus Javé, e a fonte E, que se chama Eloí. Mas bem, para os judeus, o nome de seu Deus seria Javé, e para os cristãos, Deus. Finalmente, há o Talmud, que para os judeus é um tipo de tradição oral baseada no Tanakh, um tipo de catecismo que vai além do que está escrito. Os 5 primeiros livros formam um Pentateuco, que os judeus chamam de Torá. Eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Logo em seguida vêm os livros históricos, como Juízes, Reis ou Crônicas. Depois vêm os livros de sabedoria, como Jó, Cantares, Salmos. E finalmente os livros proféticos, como Isaías ou Jeremias. Tudo isso formaria o Antigo Testamento ou Tanakh. Os cristãos têm mais livros, aqueles escritos após o nascimento de Jesus Cristo, como os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Cartas de São Paulo ou o Apocalipse de São João. E o Novo Testamento, algo que não é aceito pelos judeus. Então os cristãos têm cânones diferentes da Bíblia, já que os católicos aceitam certos livros enquanto os ortodoxos ou protestantes removem outros ou dão outros livros válidos. Por exemplo, o livro de Enoque é aceito apenas pela Igreja Ortodoxa Etíope. Após esta introdução, retornamos ao livro de Gênesis. Adão e Eva ficaram muito felizes no paraíso, no jardim do Éden. Eles podiam fazer o que quisessem, exceto uma coisa: comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, o diabo, na forma de uma serpente, seduziu Eva e depois convenceu Adão a comer do fruto. Os dois perderam a imortalidade. O pecado original se estabeleceu em sua alma, e isso aconteceria a todos os seus filhos. Acredita-se que o paraíso poderia estar em algum lugar da Arábia, um lugar arborizado há milhares de anos atrás, que em 6.000 anos antes de Cristo se tornou árido devido às mudanças climáticas. Depois disso, Adão e Eva tiveram vários filhos, como Caim e Abel, e posteriormente Sete e outros. Abel era um moço bem legal, e Caim estava com inveja e com muito ressentimento, que acabou matando o irmão. Com ele, começa a violência no mundo. O filho de Caim seria Enoque, e ele fundaria uma cidade durante seu exílio. Os filhos de Adão e Eva seriam conhecidos como patriarcas antediluvianos, e que cada um deles viveriam em média mais de 500 anos. Eles são Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque e o famoso Matusalém, avô de Noé. Aí você me pergunta, de onde vem o diabo? É algo que não é contado em Gênesis. Bem, antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lar do Eterno. Bom, Deus é o único Deus na tradição judaico-cristã. E lá no céu, um dia, ele decidiu criar anjos para o adorá-lo. Um grupo desses anjos, liderado por Lúcifer, se rebelou contra ele.
Eles queriam ser como Deus, mas como isso era impossível, então após uma luta entre eles, Deus expulsou esses rebeldes até os confins da terra. Lá, Lúcifer se tornou Satanás e os anjos caídos foram transformados em demônios. Pensa-se que esta grande inundação teria ocorrido em uma área geográfica específica, por volta de 2.900 anos antes de Cristo, e poderia ter afetado a Mesopotâmia. De acordo com o relato bíblico, Deus fez o dilúvio por causa da maldade da humanidade, por causa dos homens. A terra estava cheia de violência. Por isso, Deus decidiu destruir sua criação. Mas Deus mostrou misericórdia por Noé, que era um homem justo. Ele ia enviar uma inundação. Então disse a Noé para construir um navio gigantesco, a arca, e colocar sua família e alguns animais de cada espécie lá. E assim ele fez. De acordo com o livro apócrifo de Enoque, esse dilúvio também serviu para destruir os vigilantes, anjos rebeldes que tinham relações com seres humanos e que geraram uma raça de gigantes chamada Néfilins. No final, o nível da água caiu e a arca estava em cima de uma montanha. Alguns anos atrás, os arqueólogos descobriram vestígios de uma enorme arca que foi encontrada no Monte Ararat, na Turquia, e disseram que podem ter sido os restos do navio bíblico. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De Sem vem o povo semita, originário da Arábia. De Cã, os camitas, origem de todos os povos do norte da África e também de Canaã. E de Jafé vem o ramo ariano, os indo-europeus. Noé plantou oliveiras e acabou bêbado e nu, e Cã riu dele. Então ele foi amaldiçoado e seus descendentes seriam conquistados pelo seu irmão Sem. A nova geração de humanos se dispersou por todo o mundo. Todos falavam a mesma língua. Um dia, eles decidiram começar a erguer uma torre gigantesca para alcançar o céu. Deus não se agradou e decidiu confundi-los. Ele os fez falar línguas diferentes e eles não podiam se entender, então não puderam terminar a torre. Essa torre de Babel existia? Acredita-se que esse relato possa ser baseado no Etemenanque, o zigurate que os hebreus conheciam durante o exílio na Babilônia, no tempo do rei Nabucodonosor II. Acredita-se que existisse no tempo de Hammurabi e foi destruído e reconstruído muitas vezes. Nos tempos antigos, as pessoas eram organizadas por famílias e clãs. O patriarca foi o líder, geralmente o mais velho ou mais forte, que tomava todas as decisões. O primeiro dos patriarcas do povo judeu foi Abraão. Dele surgem as 3 religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Abraão viveu na cidade de Ur e Deus disse que tinha algo especial para ele. Deus prometeu a ele uma terra e uma grande nação que sairia dele, Israel. Abraão pegou suas coisas, sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e algumas outras pessoas de sua tribo e partiu para a terra de Canaã, a terra prometida. Embora antes de chegar a tribo se separasse, devido à falta de comida e várias lutas. Os que se separaram foram os seguidores de Ló, que acabariam se estabelecendo em Sodoma. Nessas terras, ele enfrentaria os cananeus que moravam lá, os descendentes de Cã, especialmente com as tribos amoritas do norte, que se espalhariam por todo o crescente fértil. Em Canaã, Abraão e sua tribo vivem uma vida seminômade e poligâmica, típica da época. Abraão teve Ismael como uma esposa secundária, Agar. Um anjo apareceu a Abraão e disse-lhe que daria um filho de Sarai, Isaac. Sarai mudaria seu nome para Sara. No entanto, o anjo também lhe disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, que se tornaram o centro de perversão. Abraão disse-lhe para não fazê-lo, porque Ló estava lá e eles eram boas pessoas. No final, 3 anjos bateram na porta de Ló, em Sodoma, para falar com ele, mas os sodomitas entraram em sua casa para abusar sexualmente dos anjos. Daí a palavra sodomia. Ló então oferece suas filhas para violar em vez dos visitantes.
De qualquer forma, Ló acaba fugindo com sua esposa e filhas da cidade, enquanto Deus manda fogo do céu. E os anjos dizem para eles não olharem para trás. E a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Ló e as 2 filhas foram morar em uma caverna. O que ele não sabia é que suas filhas acabariam se embebedando e abusando do próprio pai, a fim de ter filhos. Seus filhos seriam Moabe e Benjamim, e fundariam os reinos de Moabe e Amon. Mais tarde, o ciúme começaria a surgir entre Sara e Agar sobre a primogenitura. Abraão acaba expulsando Agar e Ismael. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Quando ele está prestes a sacrificar seu filho, Deus diz para ele parar. Isaque teria que viver para se casar com Rebeca e ter Esaú e Jacó. Jacó pegou a primogenitura de seu irmão em troca de um prato de lentilhas e depois recebeu a bênção de seu pai Isaque, que era quase cego, posando como seu irmão peludo, colocando a pele de uma criança. E um desses episódios foi a famosa escada de Jacó, a ligação entre o céu e a terra, uma escada pela qual os anjos subiam e desciam do céu. Jacó seria chamado de Israel depois de lutar com o anjo. E dos seus 12 filhos vieram as 12 tribos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, que liderou os levitas, sacerdotes e, portanto, não tinha terra: Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. Os 2 últimos estavam com Raquel e são os mais importantes. A terra de Canaã foi dividida entre essas pessoas, e o território que pertencia a José foi dividido entre seus filhos, Efraim e Manassés. Muitos deles foram influenciados pelas crenças dos cananeus, que adoravam vários deuses e que sacrificavam animais e até mesmo crianças a um deus chamado Baal, Dagon, Azera ou Astarote. Em outras cidades, Dagon foi o principal deus, o deus agrícola. Ele é apresentado como um ser que é metade peixe e metade homem. O filho favorito de Jacó era José, mas seus irmãos, com ciúme, o venderam como escravo para alguns comerciantes, e José acabou no Egito, recebendo ordens de Potifar, primeiro como um prisioneiro, depois um oficial egípcio. Faraó teve sonhos estranhos com vacas, e José tinha uma reputação de interpretar sonhos. Então Faraó chamou José para revelar os sonhos. José disse que seu sonho de 7 vacas gordas no Nilo é o mesmo com o de trigo, significou 7 anos de abundância e 7 de escassez e fome. O conselho era fazer a colheita de tudo que tinham plantado. E 7 anos depois, a fome chegou e estavam todos preparados. Muitos cananeus, incluindo os irmãos de José, visitou a região egípcia para pegar comida. Os 10 irmãos mais velhos foram para a corte de Faraó para pedir comida. E José reconheceu-os, mas eles não conheceram José. Quando chegou a hora dos filhos de Israel retornarem ao pai, José usou Benjamim como meio de testá-los. José colocou um copo de prata na bolsa de Benjamim, junto com o dinheiro do grão, e deixou seus irmãos partirem. Depois enviou um mordomo para fingir indignação pelo fato de possuírem propriedades roubadas, e assim foi feito. No final, eles, vendo que os irmãos proclamaram a sua inocência, ou seja, eles tinham mudado, então foi revelado a eles como seu irmão perdido, e todos se regozijaram. Se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos que serão enviados. Um grande abraço.